A visão se cumpre no tempo certo. Você pode falar comigo? A visão se cumpre no tempo certo. Ou seja, existe um tempo certo, existe, como diz a palavra, um kairós, para que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas, para que a visão de Deus se cumpra nas nossas vidas. E eu estou aqui de forma muito ousada, porque a fé, ela nos permite sermos ousados, crendo que esse é o tempo da visão de Deus se cumprir no nosso ministério. Quando eu falo ministério, não é só no altar, é na sua vida, é na sua casa, na sua empresa, na sua família, nos seus sonhos, nos seus negócios. Eu creio, igreja, que é um tempo de visão. Eu creio que é um tempo certo. Você consegue de forma ousada, como altar, olhar quem está ao seu lado e declarar, diga: eu creio que é o tempo certo de Deus na sua vida. Ô pastor David, abaixa um pouco para mim. Amém. Nós vamos começar lendo a palavra de Deus em Filipenses 1, verso 6. Paulo escrevendo, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, olha só, nós estamos em obra. Aquele que começou boa obra em vós, diz, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Jesus começou uma boa obra em nós e disse Paulo que ele há de completar. Essa palavra não pode voltar vazia. Essa palavra é viva e verdadeira. Que essa palavra possa abençoar o seu coração nessa hora. Curva a sua cabeça, nós vamos falar com Jesus. Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Rei de reis e Senhor de senhores, nós te damos graças e honras, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de agora ouvirmos a Tua voz através da palavra. Estamos aqui, Senhor, crescendo em graça e em conhecimento, e que essa palavra agora possa ser semeada nos corações. Usa a minha vida, Jesus, usa aquilo que o Senhor me deu como dons, como talento, mas eu me submeto ao Teu Espírito, Pai, que não seja a minha carne, o Fernando, mas o Senhor através de mim, Jesus, a ensinar, a pastorear, a edificar, a consolar a Tua noiva. Aqui estão as Tuas ovelhas, Jesus, e nós estamos apacentando com amor, com firmeza, Jesus, com direção, com exortação, porque é isso que o Senhor faz conosco. Nós oramos em nome de Jesus e todos digam amém e amém. Isso, vamos lá. Jesus é bom. Meus irmãos amados, escolhidos, família da fé, povo que vive em triunfo, aqueles que estão sobre a rocha que é Jesus. Se é você, diga amém. Como eu disse, já faz alguns cultos que nós estamos falando sobre visão, e não é, logicamente, que uma visão de vista, não é uma visão humana, não é uma visão limitada. E eu tenho explicado que a visão de Deus, ela nos capacita com mais clareza a nós vermos aquilo que está adiante de nós. A minha visão, eu só consigo enxergar luzes na minha frente. Eu só consigo enxergar, colocaram mais uma aqui para me ajudar, né, abençoados? Luzes, refletores, eu consigo enxergar até o final ali desse cinema. Agora, a visão de Deus é aquela que faz com que a gente enxergue coisas que estão adiante de nós, coisas que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar. Então é sobre essa visão que Deus tem nos falado. É de nós termos essa clareza. Fala comigo, mais clareza. Fala, para enxergar aquilo que está mais adiante. Então isso não tem nada a ver, continua falando, diga, isso não tem nada a ver com uma visão humana, porque a visão humana é uma visão limitada, e isso só é possível através dos olhos da fé. Paulo vai dizer que o Senhor iluminou os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, diz a palavra. Como é que o olho do coração é iluminado se o coração não é o coração músculo cardíaco, mas é o coração espírito? Então, o nosso coração, o nosso espírito, ele tem olhos, então nós podemos enxergar através do coração. Quantos compreendem isso? Digam amém. Por isso eu quero hoje te ajudar mais uma vez como seu pastor, a ajudar você a enxergar o que pode estar mais adiante, como eu disse no início. Sabe, você poder entender também o motivo de Deus estar te dando uma visão de futuro. Você não está aqui hoje por uma obra do acaso, você não está aqui hoje porque, bispo, mas eu fui convidado por alguém me convidou. Sim, Deus usa pessoas. Todos nós somos instrumentos de Deus, somos cooperadores da obra de Cristo. Cristo age por nosso intermédio, diz a palavra. Agora, você está aqui por um chamado de Deus. Você foi atraído aqui. Então, Deus quer que você entenda que existe para você, existe para mim, existe para nós uma visão. E isso pode parecer muito óbvio, mas quando a gente olha aí para fora, igreja, nós vamos ver que, sabe, a maioria das pessoas, ou talvez grande parte das pessoas, não quer nem saber de uma visão. É muito comum nós, quando nos relacionamos com as pessoas do mundo, com as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo amor de Jesus, nós falarmos, nossa, nós estamos preparando os nossos filhos para isso, nós estamos prevendo as curvas, nós estamos olhando daqui 10 anos, daqui 15, daqui 20 anos, e as pessoas estão preocupadas com o que elas vão fazer no próximo final de semana.
Elas estão preocupadas qual vai ser o próximo lazer, qual vai ser a próxima balada, qual vai ser a próxima festa. Isso é uma visão humana, uma visão ainda distorcida da vida. Nós estamos aqui para caminhar, diz a palavra, com os vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós estamos aqui para ter a visão de Deus para as nossas vidas, para enxergarmos com os olhos de Deus. Por isso, aí fora as pessoas não querem falar sobre visão. As pessoas não querem se preparar. As pessoas não querem, viverem ou escreverem um plano, uma visão de futuro, apresentar isso ao Senhor, mudar esse plano, que a resposta certa vem dos lados. As pessoas não querem nada disso. Então, pode parecer óbvio, mas nós precisamos falar, porque a geração de hoje não fala sobre futuro, não fala sobre visão. E nós todos temos que lembrar que nós não somos desse mundo, ou melhor, nós não somos todo mundo. Mesmo que seus amigos, eu sei que tem jovens ali atrás me assistindo, você talvez esteja entrando numa universidade, você talvez tenha colegas de trabalho, mesmo que os seus amigos, os seus colegas falem, isso é coisa, não é assim que funciona, a vida não é assim, deixa a vida te levar, é mais legal assim, vai vivendo do jeito que for. Não é assim que Deus tem para as nossas vidas, porque nós não somos todo mundo. Nós nascemos com esse desejo, porque foi o próprio Deus que colocou em nós um desejo de uma visão. O próprio Deus coloca nos nossos corações essa visão. O próprio Deus nos estimula. Na palavra nós vamos ver uma galeria de heróis. Heróis que viveram algo que foi sonhado por Deus. Heróis que desfrutaram de vitórias porque Deus os chamou, deu visão, entregou direção, deu palavras, profecias. A profecia nada mais é do que uma visão, igreja. A profecia nada mais é do que uma visão de algo que Deus tem para nós. E o que nós fazemos? Nós ouvimos as palavras proféticas, eu tenho dito isso, o que nos move não é a nostalgia do passado, o que nos move é a palavra profética de futuro. E nós ouvimos essa voz e nós agora damos passos em direção a essa voz. Deus falou há 30 anos, olha, existe um lugar que vocês vão estabelecer a casa de vocês como igreja. Há 30 anos nós estamos ouvindo isso, entendendo os tempos de Deus, por isso eu creio que esse é o tempo certo que nós estamos vivendo, o tempo do cumprimento da visão de Deus. E chega agora em 2024 e nós começamos a compreender e Deus fala, esse é o tempo. Mas nesses anos todos nós fomos tateando, nós fomos dando passos, nós fomos olhando, nós fomos avançando, fomos cavando, e Deus foi falando, não é agora, espera um pouco, vai para cá, acampa mais um pouco, vem. Mas nós sempre dando passo em direção à visão de Deus. E chega em 2024 e Deus fala, esse é o tempo. E aí nós começamos, vai cair do céu, não, nós fomos, buscamos, olhamos, fomos atrás, isso, e reuniões, e quando nós olhamos, quando nós nos damos conta, melhor dizendo, nós estamos vivendo os sonhos de Deus. Quando conseguem compreender esse processo, digam amém. Então, depois de fazer essa introdução, eu quero falar com você de um homem que a Bíblia narra, um homem muito humilde. Ele era o copeiro de um rei, um homem simples. A Bíblia diz que ele vivia na Pérsia, ou seja, ele vivia longe de Jerusalém, ele servia a monarquia, ele era um sommelier, um experimentador de vinhos, um copeiro do rei Artaxerxes. E esse homem humilde chamado Neemias, você conhece a história dele, logicamente que eu não vou estudar toda a história de Neemias, mas eu quero colocar, talvez como um pano de fundo, a história de Neemias para nós entendermos como Deus manifesta a visão na vida dos seus filhos. Neemias recebe uma visão de Deus através da situação que estava Jerusalém. Você conhece a história? Os muros derrubados, as portas queimadas. Ele diz que a cidade estava assolada, tudo destruído. E você sabe que durante 150 anos o povo de Jerusalém não fez exatamente nada para mudar a situação da cidade. Então não é que Neemias encontra aquela cidade naquela situação já o que aconteceu ontem. Fazia 150 anos que a cidade estava destruída e ninguém havia feito nada para aquela situação. Então você consegue compreender que uma cidade 150 anos destruída, o povo estava num estado de conformidade, de conformismo. As pessoas estavam já acostumadas com o opróbrio. As pessoas estavam acostumadas com os muros derrubados, com as portas assoladas, com a cidade destruída. Esse era o estado da cidade sagrada. E várias gerações se passaram e nada era feito. Afinal de contas, eram 150 anos. Então, uma geração, 2 gerações, 3 gerações, várias gerações se passaram. E esse era o sentimento daquele povo. A gente pode dizer até um sentimento de uma satisfação. Porque quando eu olho algo e não faço nada em relação àquilo, eu estou satisfeito com aquilo. Eu estou conformado com aquilo. Sim ou sim, igreja? Eu estou fazendo um pano de fundo, mas comece a trazer um pouco para a sua vida. Deixa o Espírito trabalhar. Quais são as áreas da sua vida que você está conformado aí? Talvez há 150 anos. Temos alguém aqui há 150 anos conformados? Talvez há 2 anos. Talvez há 10. E você fala, não, isso já é desse jeito mesmo. Era a situação do povo de Jerusalém. E eu queria só fazer um parênteses aqui, porque muitas pessoas chegam até nós, e eu falo isso aqui dando glórias a Deus. É muito comum, acaba o culto, as pessoas vêm aqui, ou mandam mensagem para mim, através do Instagram, do Jack. Bispo,
Olha, depois de uma palavra, depois daquele culto, e os irmãos sabem um culto, a palavra, aquele momento que você falou, eu voltei a estudar. Depois daquele momento, bispo, depois daquele culto, eu me casei. A chama do construir uma família foi acesa do meu coração. Depois daquele culto, bispo, eu vi uma cura. Eu parei de tomar remédios. Eu tenho ouvido muito isso, amado. Bispo, depois que eu entrei na Cristo Vive, eu saí do meu psicólogo. Eu parei de tomar os remédios. Eu estou vivendo agora. Nós temos dado esses testemunhos aqui. Os irmãos sabem, isso é notório no nosso meio. Então, o que é isso, igreja? A Bíblia deixa bem claro que tem uma hora para algo acontecer. Existe uma hora, igreja, que a visão se cumpre. Existe uma hora que Deus diz, é o tempo do Kairos. E eu estou aqui junto com você, como diz no início, crendo que esse é o tempo para nós. Eu estou aqui junto com você, bem acordado. Tem alguém bem acordado do seu lado? Dá uma cutucada que eu já peguei 3 dormindo. Fala assim, acorda tu que dormes. Clebão, eu tenho que acordar o povo aqui. Essa cadeira quentinha aí, gostosinha. Você vê, eu pedia para ele deixar o ar-condicionado bem gelado. Aí falavam assim, não, mas ajuda o povo a dormir, porque eu estou longe do teto. Lá em cima fala que eles são que nem uns pinguins lá. Aí eu falei, então eu sou um bom pastor, deixa um pouco mais menos e põe um ventiladorzinho para mim aqui. Tem um ventiladorzinho aqui para mim. Para você ficar acordado aí. Fala quem está do seu lado, acorda, senão ele vai ligar o ar. As mulheres vão falar, acorda, marido. As mulheres tremem de frio. Eu vi que estava frio quando meu pai chegou um dia para mim e falou assim, Fê, está muito frio. Eu falei, não, então agora nós vamos... Então, mas existe um tempo, diga comigo, existe um tempo. Então eu creio, eu sei que muitas pessoas precisam de uma palavra, de um incentivo, de uma motivação. E eu louvo a Deus porque a Cristo vive essa palavra. Eu louvo a Deus porque aqui pessoas chegaram, ateus, pessoas que não acreditavam em nada, pessoas se formaram, casaram, construíram famílias, pessoas chegaram aqui com uma visão de mundo distorcida, mas pela palavra da graça, pela sã doutrina, pela revelação da graça de Deus, vidas estão sendo transformadas. É o que a gente fala, o amor resgata, mas a graça transforma, você está sendo transformado. Segundo a imagem de Cristo, diga graças a Deus por isso. Amados, então, é sempre preciso que alguém se levante para fazer alguma coisa. Neemias falou, eu preciso me levantar para fazer algo. São 150 anos de destruição. Diga comigo, é preciso que alguém faça algo. Eu pergunto, ou melhor, eu afirmo, que esse alguém seja você na sua vida. Por isso Deus te trouxe aqui nessa manhã. Então pense lá, no caso de Neemias, ninguém tinha feito nada. A Bíblia diz e narra que nem os governadores, nem os sátrapas, nem os magistrados, ninguém fez nada pela cidade. Aí Deus levanta um pequeno homem, um humilde, um sommelier, um testador de vinho, um copeiro de um rei, e ele recebe uma visão. Olha que coisa maravilhosa, recebe uma visão. Eu quero só ler Neemias 2,17, porque eu estou contando a história, mas só para a gente respaldar. E diz assim, então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Ele disse, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Essa frase para mim, amados, mexe lá dentro. Deixemos de ser opróbrio. Então veja que Neemias, de forma intencional, Neemias com uma visão dada por Deus, ele vai fazer o que? Ele vai engajar o povo. Neemias se levanta ali para falar para o povo, ei, eu vou tocar nessa ferida. Mas Neemias toca numa ferida, como diz, de uma forma muito intencional, motivando o povo a se engajar para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele falou, ei, chega, povo. São 150 anos, deixemos de ser opróbrio. Então esse altar, como diz, de forma muito lúcida, de forma muito intencional, porque Deus nos deu essa visão aqui em São Paulo há 30 anos. Esse altar está aqui para mexer com a sua vida, meu amado. Esse altar está aqui para mexer com a sua apatia em relação a coisas da sua vida, que Deus está dizendo, isso chega. Isso precisa de um basta. Sabe, talvez uma inércia, uma relação em alguns assuntos que você diz, isso eu já deixei de quieto, eu deixei isso de lado. Alguém precisa se levantar com uma visão de Deus, e esse alguém é você. Esse alguém sou eu na minha vida. Esse alguém é você na sua vida. E Deus está nos levantando aqui. Bispo, mas eu não sou isso, eu não sou aquilo. Neemias não era nem o governador, nem os magistrados, nem dos nobres. Mas Deus deu uma visão para Neemias. Como Deus está entregando visões para muitas pessoas aqui nessa manhã. Está revelando coisas. Então Neemias era um homem de visão, um homem de oração, mas também um homem de ação. Porque muitos vão dizer, bispo, eu sou um homem de visão. Outros vão dizer, eu sou um homem de oração. Mas será que você pode dizer, eu sou um homem, uma mulher de ação? Porque uma coisa vai complementar a outra. Uma coisa depende da outra. Neemias tinha ação. Porque não adianta ter visão, orar, se você não fizer nada em relação a isso. É o que eu disse, estamos orando por uma sede. Vamos começar a ver terrenos. Isso, mas essa é a hora. Vamos começar a ver terrenos. Deus está nos tirando da nossa zona de conforto. Deus está de forma
muito clara, falando que acabou o tempo do aluguel. Vamos começar a ver terreno. Mas nós não temos caixa, mas vamos começar a ver terreno. E as coisas vão se desenrolando. Por quê? Porque Deus deu uma visão. Porque Deus deu uma direção. E se Deus dá a visão, se Deus dá a direção, amado, Ele é o autor e consumador. Ele sustenta essa obra. Se é de Deus, amado, pode ir sem medo. Se não tem nada humano, um desejo... mas, amado, não é um desejo de um coração humano, é uma visão de Deus. Deus chama e Deus dá a provisão. Então eu tenho orado, já falei isso aqui em muitos cultos, eu tenho orado para que Deus levante homens, para que todos os homens, as mulheres desse ministério se tornem pessoas de oração, se tornem pessoas de ação, se tornem pessoas que têm uma devoção extrema pelo Senhor, pessoas que dizem, bispo, eu amo o Senhor mais do que tudo nessa vida. Porque esse é o nível que o Senhor espera de nós, essa é a régua que o Senhor colocou para nós. Afinal de contas, quando a palavra de Deus diz para os maridos, olha, maridos, vocês vão amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. O que é isso? Uma devoção extrema, porque Cristo foi até a morte de cruz pela sua noiva. Então eu não posso dizer que eu sou um apaixonado por Cristo se eu não tenho como Cristo a régua para minha devoção pela noiva, pela obra. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Então a minha oração tem sido essa: Deus, levanta um povo que tem um coração apaixonado, um povo que não coloca nada em primeiro lugar, um povo que não diz, eu não vou na igreja hoje porque eu fui dormir tarde, eu não vou hoje porque tem um churrasco, eu não vou hoje, que diz, eis aqui a minha casa, que possa falar como Davi, uma coisa eu busco, uma coisa eu peço, eu buscarei, que eu possa morar e estar, viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amado, é esse nível de uma devoção que Deus espera desse povo. Afinal de contas, nós estamos construindo e vamos construir uma casa para Ele. Uma cidade refúgio, um lugar para nós termos ali como raízes para as nossas vidas, para as nossas famílias. Então, na verdade, voltando para Neemias, o que Neemias fez foi encorajar o povo a encarar a realidade. Porque o povo estava acostumado com o opróbrio. Eu sei que tem coisas que eu falo aqui que pessoas falam, bispo, eu não gosto quando você fala desse jeito. Eu não gosto dessas perguntas que você fica fazendo. Por quê? Porque são as perguntas que fazem você ser confrontado. E Neemias foi levantado para isso. Povo, deixemos de ser opróbrio. Alguém precisava falar. Ou eles vão ficar mais 150 anos de destruição. Então que você possa louvar a Deus por um altar que vem aqui para lhe impulsionar, que não está mexendo com as suas emoções, mas está aqui para transformar a história da sua vida, que está aqui para transformar a história da sua família. Quantas pessoas chegaram aqui, com a família destruída, um casamento destruído, e por conta da palavra da graça, amado, as coisas foram entrando no eixo. O marido falava, que igreja, que nada, hoje está aqui sendo o primeiro a ofertar para a nossa sede. O que é isso? É um altar que está estimulando. Eu pergunto para você, qual o opróbrio que você tem acostumado na sua vida? O que você tem falado? Não, deixa isso desse jeito. Pense aqui na história. Aqui na história que nós estamos vendo. Nós não estamos falando de qualquer nação. Nós estamos falando da nação de Israel, mano. Nós estamos falando do povo de Deus. Israel foi chamada para ser luz para outras nações. Israel foi chamada para, através do seu chamado, Israel ali demonstrava o quê? O poder de Deus. Israel demonstrava o poder, a honra, a glória, a majestade de Deus. Era com o povo de Israel que Deus deixou a Arca da Aliança. Era eles que tinham um lugar santíssimo. Se você for parar para pensar, era do povo de Israel que viria um Messias, que abençoaria todas as outras nações. Então essa nação estava como um opróbrio, essa nação estava destruída, com as portas queimadas. Deus se dirigia a Israel dizendo o quê? Ouça Israel, eu sou o único Deus, o vosso Deus. Essa nação estava destruída. Então, não havia outra nação como Israel. Nós hoje somos abençoados, por quê? Porque Messias veio, Jesus veio daquele lugar, daquele povo, e transformou as nossas vidas. Agora, naquele momento da história, Israel não estava sendo glória, Israel não estava sendo uma bênção. Eu queria só fazer um parênteses, mas nós como igreja amamos Israel, tá bom? É bom a gente deixar isso bem claro. Nós como filhos de Deus, nós amamos aquele povo, porque aquele povo é o povo de Deus. Nós como filhos de Deus dizemos, de alguém que se levante um dedo contra Israel. E você vê que toda vez que alguém tenta se levantar, Deus levanta outras nações para proteger Israel. Porque tem falas dizendo hoje, falas mentirosas, malignas, afrontando o povo de Israel. Aquele é o povo de Deus. E nós estamos aqui para abençoar o povo de Deus, para orar pelo povo de Deus, para declarar bênçãos sobre o povo de Deus, livramento sobre aquele povo, não para amaldiçoar aquele povo, porque aquele povo é o povo de Deus. Israel é a cidade santa que Deus escolheu. Quantos compreendem isso? Digam amém. Então por isso Deus levantou Neemias. Por quê? Porque Neemias, além de reconstruir os muros, para pensar, a reputação de Israel estava ruim perante as outras nações. E não era só a reputação de Israel, era a reputação do próprio Deus. Uma cidade destruída.
E eu queria dizer isso, amado, no meu coração, enquanto eu escrevi o esboço. Olha, eu sei o quanto o nosso ministério é importante no Brasil e no mundo. E eu não vou falar isso aqui que nem uma soberba. Eu falo isso aqui com total humildade diante de Deus, mas com total realidade dos fatos. Porque, como eu disse domingo passado, eu sei como está a coisa aí fora, mano. A gente sabe como se encontram as mesas de pastores aí fora. Como que se desenhou um sistema aí fora. Os empresários da fé, toda essa história. Então, mas nós precisamos dizer a verdade. Eu creio, eu sei que o nosso ministério é importante no Brasil e no mundo. Quando você vê a história da igreja, são 150 anos de evangelho no Brasil, 200 anos de evangelho no Brasil, amado. E Deus levantou o nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo para fazer com que um povo acreditasse na soberania de Deus, para que um povo falasse, não é por obras, é por graça, para que um povo, afastasse Moisés do altar e colocasse Jesus sobre o altar, para que a lei fosse tirada, para que os véus fossem rasgados, para que a graça fosse revelada. Então nós precisamos entender o para que Deus nos chamou. Estamos aqui para atuar na última reforma protestante. Estamos aqui formando agentes de transformação pelo pleno conhecimento do Evangelho, da graça de Deus que liberta, que transforma, que edifica e que gera herança. Foi para isso que Deus nos chamou. Ah, bispo, mas não é bem assim sim, amado. Quem tem visão consegue enxergar. Quem conhece a história da igreja consegue enxergar o que está instalado aí fora. Então que você sinta esse senso de pertencimento, porque essa obra não é do apóstolo, não é minha, essa obra é desse povo. Quando estão entendendo isso, digam amém. Amado, Deus tem um grande desígnio para o nosso ministério. Deus tem um grande desígnio para o nosso ministério. Ah, bispo, isso é para a sua vida, isso é para a sua vida. Isso é para as nossas vidas. Um desígnio que é muito maior do que você possa imaginar. Você pode estar olhando para a sua vida, para a sua realidade. Eu quero fazer você estender a sua visão para o Brasil. Eu quero que você estenda a sua visão para o mundo. Existe algo que carece. Existe algo que precisa aí fora de uma revelação. E eu louvo a Deus porque a graça de Deus é essa revelação, a sã doutrina. Voltando aqui para Neemias, amados. Deus não desistiu daquele povo. Assim como Ele não desiste de nenhum de nós. 150 anos. Pensa lá nos primeiros 2, 3 anos de Jerusalém destruída. Alguém será que Deus esqueceu desse povo? 4 anos, 5, 10, 15, 20, 50 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Mas quando deu 150 anos, Deus falou, Neemias, você tem uma visão que eu vou te entregar. Existe uma cidade que está destruída e eu te levanto como um homem de Deus, como um profeta, para reconstruir aquela cidade. Amado, Deus não desistiu de Israel, Ele não vai desistir de mim nem de você. Bispo, mas já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vamos voltar a 2 cultos atrás, lembra de Abraão? Lembra de Sara? Ah, não dá mais, como é que vai ser? Somos velhos. Aí Deus chega e fala, Sara, eu não vejo em você uma esterilidade, uma infertilidade. Eu vejo em você uma nação, Sara. Deus olha para nós, amados, e não olha a nossa condição. Você pode estar dizendo, bispo, mas quem sou eu? Pensa Neemias falando, mas quem sou eu? Não sou nobre, não sou governador, não sou magistrado, não sou nada daquilo. Mas Deus levantou Neemias. Então Deus não desistiu daquele povo, até que a vitória chegasse na vida deles. Quantas pessoas que antes da igreja, amados, lutavam contra Deus. Para pensar se não é o seu caso, batia a cabeça aí fora, buscando aqui, buscando lá. Ah, que coisa de Deus, coisa espiritual, que nada. Não concordavam com nada. Ah, dízimo, que diz, vai dar dinheiro pro pastor, que isso aqui, que aquilo lá. Mas um dia caiu em si e falou, eu sou de Deus. Mas como é que essa obra, como que isso acontece, se não é o Espírito? Eu tenho falado para um jovem que tem nos visitado, eu tenho falado, mas Deus tem uma obra na tua vida. Ele chegou num culto lá dos céus, contou a história dele para mim. Deus claramente falou, esse menino é um abençoado, é um eleito, vai levar a luz para a casa dele. E eu tenho falado de Jesus, ele veio num outro culto, veio já no culto de oração, ele estava lá. E eu tenho visto a obra, ele tem falado, nossa, mas é algo, né? Quando você estava orando, eu comecei a sentir algo, eu falei, Deus está transformando a tua vida, jovem. Deus está mudando a tua história, porque você vai levar a transformação para a tua vida, para a tua casa, para a vida da tua esposa, dos teus pais. Mas um menino falou assim, mas eu busquei tanta coisa, eu fui para o esoterismo, eu fui para aquilo, eu fui para tanto lugar, bispo. E eu nunca, ele falou assim para mim, se eu falar para os meus amigos que eu estou hoje, segunda-feira, numa igreja, num culto de oração, ele falou, eu não posso falar isso. Porque se eu falar isso, você não tem noção. Porque eu era o cara que... Eu falei, é o Espírito te atraindo. Quantas pessoas estão aqui hoje que falaram, eu nunca vou estar numa igreja evangélica? Quem já falou isso aqui? Levanta a mão. Começando pela minha esposa, que casou com o pastor da igreja. Mas Deus foi muito bom com você, né, Cindy? Olha, eu tenho falado uma coisa, eu vou abrir meu coração aqui, a minha vida é um livro aberto. Eu estava um dia almoçando com a minha sogra, estava eu, minha sogra, minha esposa, a Lívia, meus cunhados ali almoçando. E eu estava falando da nossa vida, e eu estava falando o quanto eu sou bom para a Cindy. Aí eu abri meu coração, eu falei assim para minha sogra, eu só sou gordo, o resto eu sou perfeito. Eu falei, a hora que eu meter o shape, essa mulher aqui tá...
A minha sogra até engasgou com a torta de laranja. Falou, que autoestima, hein, Fernando? Eu falei, eu sei quem eu sou. Isso é identidade clara. Deus foi bom com você, Cindy. Até 2024 você vai ver. Vou estar no shape. Ai. Eu vou subir a Brigadeiro junto com aqueles 5 milhões. Ó, se nós batemos 5 milhões, eu vou correr a São Silvestre. Ponto. Não bate palma, não. Faz o Pix. É Pix, eu não quero palma. Juninho, você tá aqui, Juninho. Ó, esse cara aqui, igreja, ele faz a melhor imitação do Bispo Natan que eu já vi na vida. O único. Depois você pede pra ele imitar o Nath e Ulisses. Você vai, eu vi o Juninho ali, é uma bênção. Amada, não é palma, é Pix, vocês entenderam, né? Vai chegar lá em dezembro e vai correr a São Silvestre e falar, você fez o Pix? Como é que é o áudio? Sketchou? E o Pix, papai? Já ouviu esse áudio aí? Vocês não sabem nada, mano. Eu vou mandar no grupo do Nexo lá. E o Pix, sketchou? Vamos voltar para as coisas espirituais. Olha quem tá falando assim, o nosso pastor, o nosso bispo é uma bênção. Fala para quem tá do lado, amado, o altar tá mandando. Não que você está sendo obrigado a nada. Amém. Ó, toda vez que você bater palma, eu vou falar, não é palma, é Pix. Não, tô brincando. Vamos glorificar Jesus. Eu não sei nem onde eu estava, amado. Eu vou para uns lugares, às vezes, que eu falo, Deus, me segura. Põe trava a minha língua. Eu estava dizendo quantas pessoas, estava falando disso, né? Antes de estar na casa de Deus, bateram cabeça aí fora. Por que eu estou aqui hoje? Porque Deus te atraiu. Em Efésios diz, nós estávamos mortos. Ele vos deu vida. Ele te deu vida, você estava morto em delito e pecado. Ele te atraiu, Ele te regenerou, Ele te lavou. Então, amados, Deus não desiste do seu povo. Deus não desiste de você. Deus levantou Neemias com uma visão de reconstruir os muros. Então, na verdade, a vontade de Deus era trazer de volta a Jerusalém a sua glória. Não era só construir uns muros, reconstruir muros. Era trazer a glória, o poder, sabe? Aquilo que era Israel. Então, meu amado, a sua casa tem que ser cheia da glória de Deus. Eu vou dizer de novo, a sua casa tem que ser cheia da glória de Deus. Isso, o que eu estou fazendo na igreja? Deus está restaurando os seus muros. Porque assim como Ele queria que Israel voltasse a sua glória, Ele quer que na sua casa reine a glória. Ele quer que na sua casa o que impere seja a bondade dEle, o amor dEle, a misericórdia dEle. Amada, a sua empresa tem que ser cheia da glória de Deus. O seu comércio tem que ser cheio da glória de Deus. O seu consultório tem que ser cheio da glória de Deus. O seu negócio tem que ser... Amado, a sua vida tem que ser cheia da glória de Deus. Por isso você está aqui hoje tendo os seus muros reconstruídos. Para que as pessoas olhem você como olhavam para Israel. Israel é uma grande nação. Olha o que Deus fez. Então a nossa visão, ela tem que estar presa aos planos de Deus. A nossa visão, ela está conectada aos planos de Deus. Olha só, existe um elo entre a visão e os planos de Deus. Eu queria que você anotasse isso no seu coração hoje. Existe um elo, não tem como separar, amado. Eu não tenho como falar, mas são os meus sonhos. Não, amado, são os sonhos de Deus. O que eu estou fazendo aqui hoje, vivendo os sonhos de Deus. Você conhece a minha história, rasguei os meus planos. Então entenda que na sua vida existe esse elo. Fale comigo, existe um elo entre a visão e amado, algo que não solta. É uma amálgama, está ali, sabe? Junto, unido. Então você precisa ter o fim com a visão que Deus te deu. Bispo, eu não tenho uma visão. Deus trouxe aqui porque Ele vai começar a te revelar uma visão. Você precisa ter o fim com aquilo que Deus está te revelando. Com aquilo que Deus vai te revelar. Sabe, não fique se perguntando, quem sou eu? É como disse, Neemias poderia ter dito, eu não sou um magistrado, eu não sou um sátrapa, eu não sou um governador, eu não sou um nobre. Neemias deve ter falado, mas eu sou um copeiro. E Deus falou, sim, mas é com você que eu quero fazer uma grande obra. Eu não estou olhando, Neemias, a sua condição. Eu estou olhando a visão que eu tenho para Jerusalém. Eu estou olhando a visão que eu tenho para a sua vida. Em 1 Coríntios, a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo no capítulo 1, verso 26, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. O problema é que a nossa métrica é a sabedoria da carne. E a gente vai fazer a métrica da carne e tentar encaixar na métrica espiritual. Não vai dar certo. Ele diz, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, é o caso de Neemias, talvez o nosso caso. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Olha que doideira isso, amado. Humanamente falando, lembra quando foram escolher Davi como rei? O profeta entrou lá, aí Jessé traz os filhos, esse aqui, esse outro. O que era aquilo? Estava olhando todo o porte de rei, os músculos. Por isso que você pode ser gordinho, amado, não Deus está nem aí para isso. Estou brincando. Mas estou falando sério também, eu estou brincando. Mas vamos voltar para as coisas espirituais. Deus está olhando o coração, Ele falou, tem um ruivinho lá, um franzino lá, manda chamar ele. Esse é o rei, esse é o rei, esse menininho. É aquele que derrotou o gigante, que livrou Israel.
Não foram chamados muitos nobres de nascimento. Muitos, eu não tenho sangue nobre, eu não tenho sangue azul, essas coisas que falam aí. Amado, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Diz o 28, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Lembra Gideão? Gideão, deixa todo esse povo aí, pega só 300, porque senão vocês vão falar, Israel ganhou, livrou, o nosso braço nos livrou dos midianitas. Não. Deus é um povo que libera um exército de 32 mil pessoas para deixar 300. Que loucura é essa? Quem faria isso em sã consciência? Um Deus que não quer que ninguém ganhe nada para se vangloriar, é o que diz a palavra de Deus. Para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Foi a minha didática, foi a minha oração, foi a minha palavra. Amado, foi a graça de Deus, porque a graça de Deus nos basta. Então, meu amado, você não sabe o que está reservado para a sua vida. Você precisa hoje começar a olhar com os olhos da fé. Você não tem noção do que Deus tem reservado para a sua vida. Existe uma ligação entre você e Deus. Existe esse elo. Esse elo ninguém pode tirar. Por quê? Porque foi Deus que fez. Olha o que diz a palavra de Efésios 4:30. Paulo escrevendo, ele diz, e não estressai os espíritos, no qual fostes, leia comigo agora, selados para o dia da redenção. Tem um selo, fomos selados. Quando você diz, Senhor, eu te confesso como meu Senhor e Salvador, você precisa entender isso. Esse é o verdadeiro batismo. Você foi batizado com o Espírito Santo. Você recebe um selo. O que é um selo? Uma garantia. Nada pode tirar esse selo. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus para o dia da redenção. Ou seja, quando você vai no correio, escreve uma carta, ela põe um selo. Ela só pode ser entregue nesse lugar. Você tem um selo, amado. O seu destino é o céu, é a glória de Deus. Uma vez em Cristo para todo sempre. Podem falar, mas e você vai um dia tropeçar, não sei o quê. Amado, a obra de Cristo diz que por uma só oferta todos nós fomos aperfeiçoados para sempre. Esse é o selo do Espírito Santo. Diga graças a Deus por isso. Olha Paulo lembrando a profecia de Isaías em 1 Coríntios 2:9. Ele diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Olha lá, o que Deus tem preparado para aqueles que... Amados, Neemias provava vinho. Neemias era um copeiro de um rei. Só que quando a gente lê a história, a gente entende que Neemias não sabia, mas ele era um potencial governador, porque foi isso que ele se tornou lá na frente. Você pode estar dizendo, quem sou eu? Eu sou só um sommelier, eu sou só um assistente, eu sou só um assistente da secretária, do chefe, eu sou só um... Amado, você é um potencial governador. Deus não está olhando a sua profissão. Deus não está olhando a sua condição, a sua escolaridade. Bispo, mas você sabe como é? Eu vim de cá, falam que os negros, os brancos, os menores, os maiores, eles contra as nós. Amado, Deus não está olhando nada disso, são ideologias do mundo. Deus está olhando o teu coração, Ele te fez em espírito. Diz que o seu nome é soprado nos céus. Você foi chamado por Ele, escolhido desde antes da fundação do mundo. Ele te criou, depois Ele te soprou nas narinas, te deu o fôlego da vida. Você passou a ser uma alma vivente. O que é isso? Isso é obra sobrenatural de Deus na sua vida. Agora você vai ficar com as ideologias, mas falou lá no jornal, mas falou lá não sei o quê, mas o movimento falou o quê? Amado, não tem movimento que seja maior do que o amor de Deus e o sangue de Cristo vertido na cruz. É isso que nos sustenta, é isso que nos assegura. Então você pode dizer, mas eu sou amado. Neemias era um copeiro, mas ele era um potencial governador, ele não via, mas Deus já via isso nele. Eu estou aqui hoje como homem de Deus pregando para alguém que precisa começar a olhar pelos olhos da fé. Não é o que falaram, não é de onde você veio, não é a sua condição, é o que Deus já falou sobre você. É o que Deus já falou sobre esse ministério. É isso que nós vamos viver, diga graças a Deus por isso. Ele diz em 1 Coríntios 2:17. Bate palma aí. Uou! 1 Coríntios 2:10 diz lá, mas Deus não revelou no Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amador, você pode orar para Deus dizendo, Senhor, revela-me as suas profundezas. Diz que Ele revela as profundezas. Talvez antes de você chegar aqui, a sua vida espiritual era uma vida rasa. Eu vou fazer isso, eu vou no culto, eu vou lá, tomo uma ceia, faço aquilo, apago a consciência. Talvez aqueles na lei, eu pago um preço lá, eu subo um monte, eu ralo alguma coisa. Deus está te revelando as profundezas dEle. Deus não quer que a sua vida espiritual seja rasa. Deus não quer que você seja aqueles que vão, como é que foi lá com o Gideão? Beber água como cão. Não, esses não. Deus está chamando um povo que não baixa a cabeça. Deus está chamando um povo que é valente de guerra. Eu disse recentemente, amado, vou dizer mais uma vez, você que está aqui nesse cinema, amado, ninguém te tira desse ministério.
Depois de tudo que a gente viveu, das palavras de morte, não sei o quê, e isso e aquilo. Amado, Deus está levantando um povo fiel. Você não é fiel a mim, mas nós somos fiéis a Deus, a essa obra, esse chamado. A visão é muito maior do que eu e do que você. Então Deus está revelando profundezas. Visão é aquilo que você pode ser. Visão é aquilo que você pode se tornar. Bispo, mas eu não tenho uma visão. Começa hoje, Deus, revela-me. Mostra, Senhor. Neemias acreditou de todo o coração que os muros poderiam ser reconstruídos. Por quê? Porque ele não se conformou com a situação atual. Lembrando, 150 anos. Ele poderia dizer, já passou muito tempo, quem sou eu? Sou um copeiro, não entendo nada de obra, não entendo de engenharia. Mas Deus tinha uma visão para Neemias, como Ele tem uma visão para mim e para você. Você quer descobrir o seu propósito de vida? As pessoas falam, bispo, eu quero o meu propósito, quero saber para que Deus me chamou. Saiba responder o que causa o inconformismo no seu coração. O que brota no teu coração o inconformismo? Está aí um lugar que Deus quer te usar. Sabe? Neemias olhou para aquela cidade e falou, não, eu não posso. Neemias era um inconformado, eu não posso me conformar. Ele diz, a cidade dos meus pais. Quem está falando? A cidade das outras gerações, dos meus antepassados, está destruída. Mas ele olhou para aquilo com um sentimento de inconformismo. Amado, Deus vai te usar naquilo que gera inconformismo dentro do teu peito. Aquilo que tem acendido, a chama que tem acendido, é isso que Deus quer te usar. Neemias não aceitava a situação daquela cidade. Era humilhante. Ele falou, não vou aceitar isso. Não vou deixar isso passar. Por quê? Porque ele sabia que aquilo era vergonha para Israel. E sendo vergonha para Israel, era vergonha para o povo de Deus. Tem coisas na sua vida, amado, como eu disse, que tem sido vergonha. E Deus está falando, chega disso, porque a sua casa tem que ser uma casa que vai levar a glória de Deus para outras famílias. Seu casamento tem que ser um casamento que vai glorificar a Deus. As suas festas têm que ser festas que vão glorificar a Deus. Os seus encontros são encontros que têm que glorificar a Deus. O seu falar tem que glorificar a Deus. O seu pensar tem que glorificar a Deus. Tudo que nós fazemos, amado, é um louvor para a glória de Deus. Então os nossos sonhos devem ser inspiradores. Por quê? Porque isso é uma incumbência de Deus. Imagine você então hoje, bispo, não tenho visão, comece a se ver hoje montando uma empresa, amado. Qual que é a dificuldade disso? Bispo, mas eu não estudei, amado, Neemias era um copeiro. Comece hoje a ter a visão de Deus, você abrindo uma empresa, uma loja, um comércio. Comece a ver você criando filhos. Isso é visão, criar filhos. Comece a ver você hoje criando de forma intencional o seu filho para ele ser influente nessa geração. Comece hoje você ver o seu casamento sendo frutífero. Comece hoje, você que é empresário, ter uma assessoria financeira para a sua empresa. Sabe, comece a ter essas visões, um consultório, eu não sei. Bispo, eu não estudei. Comece a ver você fazendo um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação. Comece a enxergar, amado, porque Deus está falando que é um tempo de realizar a visão. Ele está dizendo que é um tempo certo. Bispo, eu nunca vou me casar, me falaram isso. Minha mãe falou, amado, Deus tem uma esposa para você, Deus tem um marido para você. Não deixe com que o mundo fale, já passou da hora, já passou isso, aquilo, já não vai, não sei o quê. Deus tem uma família para você, meu amado. Alguém pode perguntar, bispo, por que você está pregando sobre visão? Porque eu posso perceber pelo Espírito esse senso de urgência. É algo agora que Deus quer fazer. Deus está falando que é um tempo, que existe uma janela. O apóstolo trouxe uma palavra, uma janela de oportunidades. E por que eu estou incentivando o povo a ver a visão de Deus? Porque eu entendo que esse é o tempo. Porque aquilo que Deus está realizando no altar aqui que nós estamos vendo, não é para ficar só no altar. Isso aqui é para chegar até a sua vida. Esse momento histórico que nós estamos vivendo não é algo para nós só contemplarmos, vendo a questão da nossa igreja local. Isso é algo que Deus está fazendo no seio das famílias. Eu tenho orado, amado, de forma sobrenatural, de forma incansável. Eu tenho rasgado o céu todos os dias. Deus prospera a mão desses homens, prospera a mão dessas mulheres. Deus destrava ações da justiça. Deus destrava a causa da justiça, para que esse povo veja a tua glória. Porque há uma janela de oportunidades, é o tempo da visão se cumprir. Não se assuste, amado, se você começar a ver coisas se resolvendo na sua vida que você orou há anos. Você fala, já passou, mas era 150 anos. Neemias falou, chega. Deus está dizendo, chega. Chegou a hora. Olha o que Ele está fazendo conosco como ministério. Ele diz que algo está saindo à luz. Eu posso perceber em você. Então se você, bispo, comece a tomar posse, se agarre, misture isso com fé. Você vai ver, amado, você que é empresário, chegando clientes, vendedores. Você, mas tinha uma coisa parada, tem uma causa de 40 anos. Bispo, agora a advogada me ligou, falou que vai sair. Como é possível? É Deus trabalhando em seu favor. É Deus trabalhando a favor daqueles que o temem. Diga, eu recebo essa palavra. Olha lá, Neemias 2,18. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Olha o que Neemias está falando, a boa mão do Senhor está comigo. Ele estava dizendo que Deus havia preparado tudo. Você lembra que até o semblante descaído dele, quando ele está lá ainda com o rei Ataxerxes,
Ele chega lá diante do rei com semblante caído e o rei fala: ô Neemias, o que passa? Amado, tudo aquilo estava cooperando para o bem da obra de Deus e para o bem de Neemias. Era um copeiro, era um provador de vinho com um semblante caído. E Deus falava: é um governador. E o rei olha para ele e fala: o que se passa? E ele fala: como não estaria triste eu se a cidade dos meus pais está com os muros derribados, com as suas portas queimadas? Então até aquilo cooperou para o bem. O rei aprovou tudo, o rei patrocinou tudo. Deus estava trabalhando em benefício deles, amado. Igreja, existe uma explosão dentro do meu coração, porque eu sei profeticamente que chegou a hora desse ministério. Olha, se eu pudesse colocar aquilo que está dentro da minha cabeça, na sua, mas você ia estar como eu em êxtase. Existe algo aqui dentro fritando, fervendo e explodindo, porque eu entendo a parte de Deus, que é o tempo chegado da visão se cumprir. Eu quero que você se agarre a isso com todas as suas forças. É a tua hora. Sabe, o Senhor criou situações, Ele está agindo na sua vida. A pessoa não coopera. Talvez você esteja na história como Neemias, lá atrás, com um semblante descaído, todo triste. Mas Deus já está vendo os muros ser construídos. Deus já está vendo Jerusalém sendo glória. Deus já está vendo a sua casa sendo glória. Você pode entrar aqui, meu casamento está falido, a minha casa está construída, a minha conta bancária. Amado, Deus não está vendo isso. Deus está vendo a glória que vai vir através da sua vida. Porque diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então quando Neemias, ele chega para o rei, você sabe, o rei falou para ele: Neemias, o que você quer? Como você está? Aí Neemias fala: olha, não estaria eu triste, rei, por causa disso, da cidade dos meus pais? Então ali Neemias viu que Deus começou a trabalhar no seu favor. Aí Neemias fala para o rei: rei, eu quero reconstruir os muros. Aí o rei vira para Neemias e fala: tá bom, o que mais você quer? Aí ele fala: eu preciso de uma carta. Aí o rei fala: tá bom. Amado, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que inclina coração de reis. Talvez você vai chegar amanhã na sua empresa, seu chefe vai falar: o que passa com você? O que você quer? Você vai falar: chefe, eu quero 6 milhões de reais para comprar o meu terreno. Amado, você ri? Sara riu também. Tem muitos irmãos que falam: bispo, o meu chefe, Deus está fazendo uma obra através da minha vida. Eu creio, amado, que chefes vão ter corações inclinados. A Bíblia diz que o ímpio ajunta para depositar em favor do salvo. Não ria daquilo que Deus fala, amado. Deus pode fazer, Ele fez com o rei, com Neemias. O rei patrocinou, falou: tua carta, o que você precisa? Vai, Neemias. Não se assuste, amado. É porque você está olhando as coisas na sua perspectiva. Você está olhando as coisas no seu mundinho. Quem sou eu, amado? Mas se eu fosse olhar assim, quem somos nós para assinar um contrato daquele? Eu ia assinar e sair correndo e falar: Deus, agora. Meu pai ainda deixou escapar para os proprietários. Como assinamos? Só falta o dinheiro. Eu falei: cala a boca. Ele falou a verdade. E nós olhamos: Deus vai prover. Amado, não ria daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amado, eu creio que Deus vai fazer através do nosso ministério. Você pode falar: esse gordinho está louco. Amado, eu estou cheio do poder de Deus. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei o Deus que me sustenta. Eu sei o Deus que me restaurou, que me prosperou, que me livrou da morte várias vezes. Eu já vi tantos sinais, prodígios, maravilhas, amados. O Deus que fez no passado vai fazer agora. Ele está dizendo: é o tempo da visão se cumprir. Tudo que nós oramos, as coisas foram se encaixando. É Deus. Amado, eu creio. Tiago 4:2 diz o quê? Olha lá, pra você aprender, pra você parar de rir das coisas que Deus fala com você. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não sabeis pedir. Então aprenda a lição com a Bíblia. Tem gente que fica: amado, aprenda a pedir. Aprenda a orar em linha com o céu. A gente, quando vai no culto de oração, fala: estamos assentados juntamente com Cristo. A nossa oração não é da terra para o céu. A nossa oração é de um lugar celestial juntamente com Cristo. Não é uma oração de pedinte: Deus, pelo amor de Deus, Deus. Nós declaramos que nós conhecemos o poder de Deus. Nós declaramos em linha com a palavra. Eu creio na obra, eu creio na cruz, eu creio nas promessas. Ele diz: nada tens porque não sabeis pedir. E se o telão ligar, a gente vai para o 3, que diz: pedis e nada recebeis. Olha lá, porque pedis mal. Então tem gente que pede mal. Amado, aprenda com a palavra de Deus. Pede mal o quê? Para esbanjar os vossos prazeres. Amado, se eu estivesse aqui, olha, nós precisamos de uma grande quantia porque eu tenho um sonho. Amado, nós estamos aqui construindo um reino. Nós não estamos esbanjando para os nossos prazeres. Nós estamos aqui buscando satisfazer a vontade daquele que nos arregimentou. Quem te chamou para essa luta não foi o Fernando, não. Quem te chamou foi o próprio Deus, o Deus de Israel, o Deus vivo e verdadeiro. Ele te arregimentou, tem um lugar nessa linha, tem um lugar que é o seu lugar que Deus te chamou. Mas Neemias não pediu nada para o seu próprio prazer, para a sua própria vontade.
Lembre-se que o propósito de Deus na sua vida será para transformar outras vidas. Por que uma sede? Porque nós vamos transformar uma nação, uma geração, amados. Porque pessoas vão conhecer da graça de Deus, vão ser libertas de um sistema enfermo religioso, vão conhecer a leveza, vão tirar o jugo, vão conhecer a sã doutrina, vão conhecer a verdade que liberta, com estrutura, com aquilo que Deus tem nos feito sonhar. Então tudo que você tem, amado, foi dado para servir o reino. Eu falava com o Rodrigão deve estar por aí, o pastor Rodrigo, hoje é aniversário dele. O Rodrigão tem sido uma bênção na minha vida, ele é uma bênção. A gente estava de férias lá e o Rô falou, Fê, eu estava falando assim, Rô, a gente vai ter que fazer uma divisão aí. Mas quanto que é? Uns 100? Eu falei, uns 6 milhões. Ele, uau. Aí ele, não, ele é homem de fé. Ele, não, vamos repartir, faz um aqui, outro. Mente de engenheiro, sabe como é? E eu falei, amém, Rô. Daí ele falou, Fê, eu já disse isso aqui, né? Quando eu chegar diante de Deus, você vai me perguntar o que você fez com o que eu te dei. Mas quando ele falou aquilo, eu me arrepiei inteiro. Eu falei, é verdade, Rô. Ele vai chegar, o que você fez com o que eu te dei? Amado, tudo isso aqui vai ficar, tudo isso aqui vai passar. O que não vai passar é a glória de Deus nas nossas vidas. Mais uma vez eu digo, eu não quero ficar fora daquilo que Deus quer fazer nesse tempo, através do nosso ministério. Tudo que Ele te deu, amado, é para servir o reino. Então falar sobre visão é muito lindo, mas lembre-se que precisa, e agora traz para a sua vida, precisa de um tempo de uma ação, é preciso agir. No verso 18, o que ele diz lá? Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos. Então Neemias trouxe, Deus já seu próprio, não sei o que, a história, rei me libera. Mas chegou uma hora que eles falaram, povo, agora disponhamos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Amado, você está tendo a sua mão fortalecida, não é para uma obra má. Você está tendo as suas mãos fortalecidas para uma boa obra, para uma boa causa, que é a causa de Cristo. Olha que privilégio que nós estamos tendo. Então você precisa de uma atitude, eu preciso de uma atitude. Olha para a sua vida agora e fala, o que isso precisa de uma atitude? Onde precisa de uma atitude? Em nome de Jesus, você não vai saber que hoje tomar uma atitude. Seja uma conversa difícil com a tua esposa. Casais, aprendam isso. O seu casamento vai ser sustentado com conversas difíceis. Você vê eu brincando com a Cindy aqui, amado? Mas nós temos as nossas conversas, os nossos alinhamentos. Isso não está bom, isso aqui não sei o que, isso aqui é uma bênção. Olha, e eu sei que isso vai levar o nosso casamento à eternidade. Mas aquela coisa, não vou falar. Aí o outro fala, também não vou falar. Aí existe uma fissura. Aí depois não vou falar também. Aí a fissura vira uma rachadura. Aí depois a Bíblia diz que é uma fortaleza, um sofisma, uma altivez. E aí? Depois fica dois estranhos em casa. Um marido mongo que anda para um lado, uma esposa outra que manda para o outro lado. Aí você fala, o que é isso? É um casamento? O que é isso? Aquela coisa, a minha esposa está aí. Eu falo, a esposa é tua? Se você não sabe, eu vou saber. Pergunta aí para minha esposa. Mas um dia que eu mandar alguém perguntar alguma coisa para minha esposa, você me interna. Vê com a minha esposa. Quem vê com a minha esposa sou eu. E quem vê com o marido dela é ela. Então, mas onde precisa de uma atitude? Às vezes, você vê, vamos aterrissar coisas que você está olhando, um desafio, da sua vida. Às vezes é uma conversa difícil que você precisa ter com seus filhos. É você trazer seus filhos para a mesa. É você começar a orar pelos seus filhos. É você começar a declarar sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a tua empresa. É você chegar como um empresário e fazer uma oração no primeiro dia da semana, na primeira hora dentro da tua empresa. O que vão pensar, amado? Com todo respeito, o que Deus vai pensar de você, empresário, que não consegue engrandecer o nome de Jesus dentro da tua empresa, que Ele te deu, que é dele? Você consegue compreender as coisas? Eu quero ver a bênção, bispo, eu quero ver isso aqui. Então começa a declarar a bênção dentro da tua casa, dentro do seu lugar de trabalho, na tua carreira. Você fica falando, eu vou fazer um curso, vou fazer aquilo. Amado, vai lá e faz o curso, se matricula e vai até o fim. A nossa mãe e nosso pai pegava pesado em casa. A gente falava, eu quero estudar contrabaixo. Aí eu comecei a estudar o guitarra. A minha irmã estudava teclado. Aí eu lembro que, aquela coisa, né, tem que estudar, né? Eu queria só ter a banda. Não, mas tem que estudar, tem que ir lá, ler as escalas, tem que ver a partitura, toda aquela história. Aí a gente chegava assim, mãe, quer saber? Eu acho que eu vou parar. Vai parar nada, moleque! Vai até o fim agora. Então, pais, incentive os seus filhos. Porque a coisa mais fácil é desistir. Só que para desistir vai ter um monte de gente falando, realmente. Porque a pessoa nivela pelo nível dela. Então ela vê, é muito difícil estudar, né? Pega mais leve com você. Amado, isso aí é um instrumento de Satanás. Tem a pessoa do seu lado que fala, não, vai para cima, não para agora, continua, vamos, é isso aí. Ei, subamos, possuamos. Certamente a terra manda leite e mel. Certamente possuiremos elas. Quem estava no culto de quinta-feira? Não deixa de ouvir hoje o culto de quinta-feira. Foi uma benção, amado. Foi uma benção. O povo lá para conquistar a terra. Aí eles chegam os 10 espias. Éramos como gafanhoto aos olhos. Amado, que gafanhoto o quê? Caleb e Josué, vamos possuir essa terra, povo. O que é isso? Isso é visão.
Então você precisa de uma atitude. Provérbios 28:1 diz assim, fogem os perversos, sem que ninguém os persiga. Olha agora, mas o justo é intrépido como o leão. O que é isso? Ousadia, coragem, determinação. Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, igreja, quem o impedirá? Eu vou perguntar de novo. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, diga, ninguém. Acorda quem está, você vai falar, mas ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida. Ninguém tem essa autoridade. Então eu quero ir para o final indo com você, amado. Porque às vezes a pessoa diz assim, bispo, mas parece que Deus está em silêncio comigo. Isso que você está falando, parece que é por mão da cadeira do lado. Sabe? Esse negócio de construção, de rocha, de visão. Mas até agora eu não vivi nada. Um dia um profeta passou por isso. 1 de Reis 17:1 diz: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Olha que oração forte. Você conhece a história, o povo estava em pecado. Durante 3 anos e meio não chovia por causa da oração que Elias fez. Elias viveu tempos desafiadores. Pense, 3 anos e meio, um estresse. Imagina quão complicado era. Você orou, agora não vai chover. Imagina toda a situação. A oração dele travou o céu. Eu quero dizer algo para você aqui. Deus, Ele não age no meio do pecado. Porque nós não, amados, tiramos as coisas básicas do Evangelho. Deus não vai agir em meio ao pecado. Até as orações de um marido que brigou com a esposa, a Bíblia diz que fica retido, o céu fica de bronze. Por isso que eu estou insistindo no casamento. Eu estou orando a Deus para prosperar. Amado, ora primeiro para você se conciliar com o teu marido, porque diz que a oração do marido que não faz as pazes com a esposa, o céu fica de bronze, fica travado. Então muitas vezes é aquilo que vai sendo deixado de lado, que não existe um diálogo. Uma pessoa que vai guardando algo no coração, vai esfriando com as coisas espirituais. Vou só na ceia, aí depois não, vou fazer em casa, aí vou fazer o quê? Aí vai deixando as coisas. Aí Deus está falando, alguém diz, não é assim bem como ele prega. Sabe essas falas, amado? Isso são dardos do inimigo, que vai minando a nossa confiança, que vai tirando as coisas espirituais. Existe uma coisa que Deus abomina: murmuração. Essa murmuração, amado, Deus abomina isso. Então tem gente que sai, sabe, murmurando para todo lado, depois diz, Deus me dá uma visão. Então vai ser murmurador. Não vai dar visão coisa nenhuma. Isso aqui, reclama disso, reclama daquilo, reclama do pastor, reclama da sala, reclama do sono, reclama do cinema, depois do terreno, depois reclama de tudo, reclama da vida, reclama de Deus. Aí depois, Deus, eu quero uma visão. Eu falo, você é um murmurador? Que visão você quer ter? Então a gente precisa aprender. Tem muita gente com a vida travada por conta dessa questão da murmuração. Olha lá, 1 Reis 18:1. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor, e Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apressa-te, Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Você consegue entender o processo de Deus? 3 anos e meio não chovia, o povo estava em pecado. Depois de muito tempo, Deus fala, é agora, Elias. E Elias fala pro rei, vai agora, Acabe, porque agora vai vir a chuva. Pensa que em 3 anos e meio parecia que Deus estava inativo. 3 anos e meio, Deus sem falar com o povo. E é sobre isso que eu queria terminar falando com você aqui, meu amado. Você que está em casa. Parece que às vezes Deus está em silêncio, ausente, distante. Parece que Ele, sabe, não pode ser encontrado. Você fala, Deus, será que Ele está ouvindo minha oração? Parece que a vida se torna uma sequidão. E é justamente nesses momentos que Deus prepara para nós recebermos grandes coisas. 3 anos e meio, Deus preparando o povo, o pecado, limpando, curando, trabalhando. Aí chegou a hora e falou, depois de muito tempo, Elias, agora sim. Agora é o tempo certo da visão. É justamente nesses momentos. Amado, assim foi na minha vida. Assim eu sei que foi na vida de tantas pessoas aqui. Deus, em silêncio, fala, o que será que está acontecendo? Deus, não estou entendendo. Eu não estou entendendo esse caminho, Deus, não estou entendendo por que isso, por que daquilo, por que o Senhor está tirando isso, está mudando aquilo, por que Deus? Parecia que ele estava em silêncio. Assim foi com Elias. Chegou a hora que Deus disse, Elias, eu darei chuva. 3 anos e meio, Elias chegou a hora da chuva. E existe uma hora que a visão se cumpre, igreja. Existe uma hora que Deus fala, essa é a hora. Existe uma hora que Deus liberta os portais dos céus. Só que o tempo do silêncio é para nós não perdermos e esquecermos os desígnios de Deus na nossa vida. Não se esqueça que se Deus está parecendo estar em silêncio, existe um desígnio dele na sua e na minha vida. Eu quero falar alguns pontos, 7 pontos, a gente já vai encerrar. O que eu faço nesse tempo, bispo, para você que está perguntando? O que eu faço nessa hora que parece que Deus está em silêncio? Primeira coisa, não ignore o silêncio de Deus. Não ignore. Não fala, Deus,
Eu vou viver a vida lá fora porque parece que Deus... Não ignore o silêncio de Deus. É nesse tempo de silêncio que você não pode parar de orar. É nesse tempo de silêncio que você não pode parar de frequentar os cultos. É nesse tempo de silêncio que você não pode parar de frequentar os grupos de oração. É nesse tempo de silêncio que você não pode parar de louvar a Deus. Amado, saiba esperar, porque tem uma hora que Deus vai falar, vai chover. Só que só chove na vida daqueles que sabem esperar o tempo da sequidão. Daqueles que sabem entender o processo de Deus. O segundo ponto, confronte o pecado que possa estar escondido em sua vida. Não tem como fugir disso, amado. O básico precisa ser falado e pregado. Ore a Deus e entregue isso ao Senhor. Nós somos uma igreja com conhecimento. Não dá para você chegar hoje, no ano de 2024, querendo ficar negociando com Deus. Amado, confronte isso, entregue isso, arrependa-se disso, deixe e vai. Não dá para você ficar, Deus, eu quero uma visão, mas agarrado ao seu pecadinho de estimação. Deus está falando, deixa isso de lado. Uma nação toda esperando lá. Não vai chover porque tem pecado no meio do povo. Terceiro ponto, volte sempre aos fundamentos da fé. Deus está em silêncio, amado, não abandone os fundamentos da fé. Sabe, pense no caráter de Deus que é imutável. Pense que Deus está no controle, pense que Ele é real, pense que Ele é verdadeiro. Pense todos os dias no fundamento da fé. A fé é a fé que vence. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, a certeza e a convicção. Amado, tem esses fundamentos, sabe, concretos, concretizados no teu coração, nos olhos do teu coração. Não deixe, sabe, a sua cabeça titubear nem para lá nem para cá. Quarto ponto, tome hoje a decisão de que lado você está. Não dá mais para você ficar, como diz lá em 1 Reis 18, 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Agora se é Baal, seguiu. E o povo, nada respondeu. Eu sei que pode ser um pouco clichê, né? Mas não dá para ficar com um pé no mundo e um pé na igreja. Um pé no mundo, um pé na igreja. Um pé no mundo, não dá, amado. Não dá. Porque daqui a pouco você vai estar com 2 pés no mundo e nenhum na igreja. É assim que funciona. Então não dá para você ficar, sabe, pensando cocheando entre dois pensamentos. Tome uma decisão, que lado que você está. Mas tem gente que precisa hoje entender que você não foi chamado para as coisas da carne. Em nome de Jesus, entenda isso. A tua vida é uma vida santa, que deve ser consagrada a Deus. Não, bispo, eu gosto do culto também, mas eu também gosto do happy hour com a galera. Eu também gosto daquela farra. Eu também gosto do cheiro. Eu também gosto. Amado, você precisa de uma conversão. As obras da carne agora, elas estão mortas na nossa vida. Agora nós andamos no Espírito. Paulo diz, não satisfareis a concupiscência da carne. Então tem coisas que a gente precisa tocar nas feridas. Porque eu quero uma visão. Deus vai falar, você está cheirando todas aí, quer visão o quê? Eu vou te dar a visão do inferno. Então tem coisas que você precisa decidir que lado que você está. Amado, a sua vida tem que ser uma vida santa. Não é de domingo às 9 horas da manhã, não. É de segunda a sexta, de segunda a domingo, de segunda a segunda. Você entendeu? É todos os dias da sua vida. 24 horas por dia. Uma vida de santidade, uma vida consagrada a Deus. Quinto ponto. Confie cada vez mais em Jesus. Eu estou falando isso aqui, o que é o tempo do silêncio. Não está acontecendo nada. Confie cada vez mais em Jesus. É no tempo do silêncio, amado, que você vai crer que Deus vai colocar um grande caminho na sua vida. Lembra que ele diz a palavra? Que ele coloca um caminho no deserto, rios no ermo. É o que diz a palavra. É no tempo do silêncio, amado. O Senhor vai dizer para você, ei, apressa-te. Como disse Elias para Acabe, apressa-te, Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Eu estou crendo, amado, que é um tempo de chuva sobre as nossas vidas. Eu estou crendo, mas eu estou crendo assim, amado, entendendo que para onde Deus está nos levando. Você vê pelos sinais, os sinais vão acompanhar os que creem. A gente estava orando, nossa, Deus, que a gente possa chegar domingo com o nosso desafio, sabe, concluído. Aí Deus fala, vocês vão bater o desafio. Amado, isso é um sinal de Deus. Isso é um sinal do amor de Deus. Ele está pondo uma arma na cabeça de ninguém. Ei, dá o seu dinheiro. O que é isso? Nós não somos desses. É o coração que está sendo inclinado. São pessoas que Deus está traindo de fora, está virando os olhos para nós, falando, eu estou com você, eu estou nessa causa. Por isso que eu falo, não fique rindo, amado. Tem pessoas que são ímpias, vão falar, eu quero ajudar. Eu quero investir nessa obra. O Espírito vai tocar esses corações. A gente chega hoje, a gente poderia falar, amado, falta só 2.000 para 150, falta só 3.000. Amado, eu só estou falando, falta 80.000 para o próximo mês. O que é isso? A bênção de Deus. O tempo de chuva. Deus está fazendo a chuva cair, amado, nas nossas vidas. Sexto ponto, ouça Deus, pois Ele vai lhe mostrar os seus planos. Ouça Deus. Como é que você quer ouvir os planos de Deus se você não apresenta para Ele os seus planos? Eu quero ouvir a resposta certa, então apresente os planos para o Senhor. Converse com Deus, ouça Deus. Veja pelos olhos da fé, Ele vai te revelar os planos. Ele vai te revelar ou pela palavra pregada, ou por circunstâncias, ou por pessoas. Amado, Deus está se movendo, a chuva vai cair. Deus está se movendo. Eu tenho certeza que você está impactado, que Deus está trabalhando no teu coração. Bispo, amado, eu vou falar, eu tenho alguns minutinhos, dá tempo. O que mais acontece?
as pessoas vêm assim, bispo, não é possível. Alguém te contou o que eu estou passando. Alguém falou para você. Mas você falou tudo que é a minha vida. Teve uma abençoada um dia que veio assim, olha, foi ela que me convidou. Eu tenho certeza que ela te mandou uma mensagem antes do culto. A mulher falou isso na minha cara. Eu falei, que mensagem que todo mundo vai ficar mandando mensagem antes do culto para eu dar recado para alguém? Eu falei, amado, é o Espírito que está falando com a senhora. Não é possível, você falou a minha vida inteira. Eu falei, é Deus que conhece a tua vida. Eu consigo perceber, amado, o Espírito, a obra que Ele está fazendo nos corações aqui nessa manhã. Eu consigo perceber a palavra cortando, dividindo alma e espírito, sabe? Prescrutando o mais íntimo do seu coração. Então Deus está se movendo, amado. Vai vir chuva sobre a sua vida. Deus está se movendo, igreja. Vai vir chuva sobre a sua vida. Deus está movendo as águas. Vai vir chuva sobre a sua vida. Entenda o que Deus está fazendo. Não estamos aqui brincando com a sorte. Não estamos aqui brincando. Estamos movendo o mundo espiritual. 7º e último, esteja pronto para receber. Quantos estão prontos? Digam amém. Amado, eu creio que para muitos aqui o Senhor está quebrando o silêncio. Eu tenho entendido isso. O Senhor está quebrando o silêncio. Você que soube esperar. Você que soube entender os desígnios de Deus, amado. É por isso que a chuva virá sobre a sua cabeça. Você que soube esperar. Bispas, foram 40 anos, que nem aquele povo do deserto. Mas os 2 que falaram, eia, subamos e possuamos, foram aqueles que pleitearam as melhores terras. Porque souberam esperar, orando, perseverando, não murmurando. Uma geração inteira caiu, foi mordido pelas serpentes, mortos, porque murmuraram, puseram o Senhor à prova, foram idólatras, imorais. Mas aqueles que falaram, a terra é boa, Deus disse, Deus vai fazer. Esses pleitearam as melhores terras. Josué, Calebe. Então, amado, chegou o nosso tempo. Chegou o nosso tempo. Enquanto os meninos vêm aqui, amado, eu quero que você se agarre a essa palavra, misture isso com fé. Misture. Diz, mas eu não sei como. Amado, não precisa saber como. Isso é fé. A fé é você crer sem você precisar ver. Jesus falou, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Mas se nós precisássemos ver tudo, se eu precisasse ver a igreja pronta, se eu precisasse ver para falar, amados, olha só. Aí para que fé? É o mais óbvio, qualquer um consegue fazer isso. Mas Deus nos chamou para sermos guiados pelos olhos da fé. E Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Deus está te dando uma visão que está sendo expandida. Amado, quando eu falo da sede, eu não estou falando só de um prédio, eu estou falando, amado, de transformar uma geração através de uma estrutura, de transformar uma geração através de uma palavra, sabe? Transformar a vida de crianças, de viúvas, de órfãos, de idosos. Não estamos falando só de um prédio, mas estamos falando de a transformação de uma cidade, num bairro. A gente vai lá, a gente pisa no terreno, amado. E a gente já está olhando para 2 do lado, assim, ó. Mas a gente nem acabou de pagar isso, mas a gente já tem um prédio à frente, um terreno do lado. Ele falou, a gente vai pegar esses também, em breve. Mas isso aí é loucura. Amado, isso é visão. Isso é visão. É isso que Deus está despertando em você. Para de ficar olhando. Não, mas se tiver um puxadinho aqui, tá tudo certo. Eu falei quinta-feira. Ouça o que o cara estava passando na frente da obra. Aí ele olhou assim, tinha um pedreiro fazendo. Ele falou, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou assentando o tijolo. Estou pondo o tijolo aqui. Aí ele virou para o outro e falou, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou fazendo uma parede. Aí ele chegou para o terceiro, e você o que está fazendo? Eu estou fazendo uma linda igreja. Amado, a vida depende da visão que você olha as coisas. Você fala, eu estou só assentando um tijolo. Eu estou fazendo uma parede. Alguém que tem visão fala, eu estou fazendo um empreendimento. Eu estou construindo um legado. Amado, é isso que Deus está nos chamando. Com todo respeito, amado, 6 milhões de reais não é nada para o Deus, dono de todo ouro e de toda prata. Ele é a fonte de toda abundância. Eu quero terminar lembrando, você que estava comigo recentemente num culto de segunda, se eu não me engano, ou de quinta, que eu falava, aquele paralítico lá falava, olha, se as águas se moverem, eu vou lá, eu vou ser curado, mas não tem ninguém que me leve lá. O Senhor falando com ele, mas por que você não é curado? Porque antes de eu ir, vai outro na minha frente, e aí eles saem e me deixam para cá. Amado, aquele paralítico estava olhando para o tanque, quando a fonte de abundância estava na frente dele. A fonte inesgotável. Amados, nós não somos uma igreja do tanque, nós somos uma igreja da fonte. Jesus é a fonte de água doce. Jesus diz que aqueles que creem nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Amados, nós não estamos ficar olhando para um tanque, para uma coisa limitada, para uma coisa que tem bordas. Nós temos a fonte que é Jesus. Nós temos uma visão de expansão, de crescimento. Igreja, eia! Subamos e possuamos. Esse é o nosso Deus.
Ah, bispo, mas e se demorar? Eu vou terminar com Abacuque para você. Para você que ficou até agora falando, mas e isso, mas e aquilo, mas e isso outro. Ele diz, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. E se tardar, bispo Fernando, eu digo, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Esse é o Deus que dá visão, esse é o Deus que sustenta, esse é o Deus que faz o mar abrir, esse é o Deus que manda pragas, esse é o Deus que liberta um povo, esse é o Deus que faz um povo herdar uma terra. Para de ficar olhando para o tempo, ele está fora do tempo. Mas e se tardar? Espera-o, porque certamente virá. Você consegue ficar que nem a minha abençoada e o Renato de pé no seu lugar com as suas mãos aos céus? Levante suas duas mãos a Jesus. Amado, Deus está dando visão para pessoas nessa manhã. Deus está dando direção para pessoas nessa manhã. Deus está expandindo os olhos do entendimento. Deus está tirando amarras. Deus está tirando limitações da carne. Deus está tirando, amado, impurezas. Deus está tirando pensamentos derrotistas. Ah, meu amado, é com a tua vida. Não é com o irmão do lado, é com a tua vida. Deus está falando. Deus falou, para de ficar contando milagres dos outros. Você vai começar a contar os teus milagres. Amado, nós estamos contando os nossos milagres como igreja. Nós não vamos ficar falando, Deus fez na vida daquele outro. Nós vamos falar, Deus fez na minha vida. Deus fez na minha casa. Deus fez no meu casamento, na minha empresa. Esse é o Deus justo, fiel e verdadeiro, amado. Ele disse para Israel: ei, Israel, eu sou o vosso Deus, o único Deus. O único Deus está aqui transformando o teu coração nessa hora. E eu queria terminar com você levantando um clamor, amado. Eu vou dirigir uma oração, mas eu queria que você, com toda a sua força, porque eu não posso orar por você, eu não sei o que passa no teu coração, eu não sei o que passa na tua mente, eu não sei as suas angústias, eu não sei as suas aflições, mas você sabe. E Deus quer que você apresente isso a Ele agora em forma de clamor. Abra sua boca, enche a sua casa com essa oração. Esquece quem está do seu lado, a gente tem 5 minutos para isso. Vamos lá, igreja, enche essa casa com um clamor. Vamos fazer tremer essas estruturas. O Deus de Israel está aqui, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Ele está dizendo, abra sua boca, comece a clamar. Ele diz, o que queres que eu te faça? Ele chegou para aquele paralítico e falou, o que você quer? E ele começou a dar desculpas. Para de dar desculpa e começa a dizer, Pai, eu quero isso. Pai, essa é a visão. Pai, essa é a direção. Deus, atende o clamor desse povo, Pai. Oh, Jesus, comece a declarar com fé, com ousadia. Diz que o poder de Deus opera através de nós. O poder de Deus opera através de você. Abra a tua boca, comece a declarar. Josué olhou um dia para a lua, disse, lua, detente, sol, fica aí. E Deus segurou a rotação da terra, igreja. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que muda as leis naturais, o Deus que é a fonte inesgotável. Pai, Tu és essa fonte de bênção. E aqui está um povo declarando em linha com a Tua palavra, Jesus. Nós teremos a nossa visão expandida. Nós teremos os nossos olhos, Pai, enxergando aquilo que há mais do que a carne vê, mais do que as circunstâncias. Deus, que esse povo enxergue pelos olhos da fé. Que esse povo enxergue, Pai, através dos olhos do coração. Jesus, dá visão nessa hora. Expande a mente, Jesus. O Senhor diz que os nossos limites estão sendo removidos para mais longe. Deus, eu declaro esses limites sendo expandidos, Jesus. Jesus, nós não queremos ter uma visão limitada nem míope. Nós queremos enxergar com os Teus olhos. Nós queremos enxergar com a Tua visão. Nós queremos viver os Teus sonhos. Nós queremos viver os Teus planos. O Senhor diz que os Teus planos não são os nossos planos. O Senhor diz que os nossos caminhos não são os seus. Os Seus caminhos são melhores. Os Seus planos são maiores. Jesus, é esses que nós queremos viver, Pai. Aquele que está no tempo da espera, Jesus. Aquele que tem ouvido, talvez, Senhor, palavras de destruição nesse tempo, palavras de morte. Oh, Senhor, eu oro para que a fé seja renovada, para que o coração seja renovado. Jesus, é no tempo da espera que nós não abandonamos os fundamentos da fé. Oh, é no tempo da espera que nós continuamos orando, clamando, adorando. É no tempo da espera que o Senhor vai trabalhando no nosso coração. Assim como o Senhor disse depois de muito tempo, o Senhor disse, Elias, chama o rei Acabe, porque a chuva virá.
Eu declaro que a chuva virá sobre essas famílias, Jesus. Eu declaro que a chuva cairá sobre essa terra, Deus. Eu declaro, Pai, um tempo da visão se cumprir. Eu creio que ela se cumpre no tempo certo, Jesus. E nós queremos declarar que o nosso tempo chegou. Que o nosso tempo chegou. Oh, Jesus, o tempo de experimentarmos da Tua chuva. Tira toda a limitação mental, Jesus. Tira toda a dúvida dos corações. A Tua palavra diz que nós devemos pedir crendo e nada duvidando, pois aquele que duvida é como uma onda impelida pelo vento. Jesus, estamos pedindo e nada duvidando, porque pedimos com certeza e convicção. Pedimos crendo, chamando à existência coisas que não se veem, fatos que não se veem, nós chamamos à existência coisas que não são como se já fossem. Isso é fé, Deus. E nós terminamos declarando que se cumpra na nossa igreja, Jesus, cada promessa, cada profecia, cada palavra que foi lançada. Deus, nós calamos as bocas do inimigo. Nós calamos a boca, Senhor, as bocas malignas. Nós calamos, Senhor, as setas, os dardos, as palavras de morte. Nós declaramos, Pai, todas elas caíram por terra. Toda palavra de morte já foi desfeita. O laço do passarinheiro já foi desfeito. Pai, a Tua palavra diz que somos em todas as coisas mais que vencedores. Por isso nós declaramos que veremos a vitória hoje, amanhã e depois, até a consumação dos séculos. Nós veremos a vitória, testemunharemos da vitória, porque o tempo da visão se cumprir chegou nas nossas vidas. Nós oramos em o nome santo de Jesus, e eu declaro sobre a sua vida, meu amado, que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes. E aqueles que creem que a visão vai se cumprir no tempo certo, que a chuva vai cair, porque Deus está liberando grandes coisas. Os que creem de todo o coração, diga glórias a Deus. Aleluia. Eu vou perguntar: agindo Deus, quem impedirá? Você vai dizer: ninguém. Agindo Deus, quem impedirá a igreja? Ô Ju, tá difícil, como é que você faz? Você falou no louvor, dá para ser um pouquinho mais forte, foi isso que a Ju falou. Agindo Deus, quem impedirá a igreja? Agindo Deus, quem impedirá? Cristo vive! Diga: se Deus disse, já é. Amada, é nessa força que você vai entrar nessa semana. Eu espero você amanhã, segunda-feira, pra gente continuar orando. Terça-feira os homens, e nós vamos juntos viver a melhor semana da nossa vida. Abraça 3 pessoas que estão bem suadas que nem eu e fala: o tempo certo da visão se cumprir chegou na sua vida. Graça e paz, Cristo vive! Uou!